Olá, investidor. Sou Leonardo Rocha, responsável pela área de produtos do BTG Pactual Digital, e com a iniciativa de trazer os gestores dos fundos da plataforma para bater um papo com vocês, hoje eu estou na presença do Cláudio Delbrueck, gestor do Solana Long and Short. Cláudio, muito obrigado pela sua participação, pela sua visita. Se você puder comentar como é que se deu a criação da Solana e a formação da equipe, há quanto tempo vocês trabalham juntos? A equipe trabalha junto já desde 2013, a casa a gente fundou em 2013, mas na verdade a gente já trabalha junto há mais tempo do que isso. Acho que a maior parte dos profissionais se conheceu desde 2005, principalmente, na época do ABN AMRO ainda. Aí alguns foram para cada um para um lado, para diferentes casas. Em 2010 a gente voltou a se reencontrar no BNP Paribas e em 2013 a gente resolveu fundar a Solana e a gente existe desde então. O que é importante mencionar é que é uma equipe muito experiente. Cada um tem algumas décadas de experiência no mercado financeiro, especificamente com ações. Perfeito. Agora passando um pouquinho para a estratégia do fundo, no que consiste a estratégia Long and Short? Long and Short essencialmente é um fundo de arbitragem, mas é melhor explicar o que é isso, né? Um fundo de arbitragem. Quando você olha a bolsa, tem uma série de ações sendo negociadas, né? E quando você começa a analisar essas ações, obviamente você acaba encontrando uma série de empresas onde você acredita que existe um potencial de valorização dessa ação, a ação deveria subir, e ao mesmo tempo você encontra uma série de empresas que você acha que existe um potencial dessas ações até se desvalorizarem, caírem, seja por notícias setoriais ou específicas dessas empresas. O que um fundo long and short acaba fazendo é exatamente comprar essas ações que tendem a se valorizar e vender essas ações que tendem a se desvalorizar. Então você está comprado numa série de ações e vendido em outra série de ações. No final das contas, pegando um exemplo simples aqui, vamos dizer que a gente acha que a Petrobras tem um potencial de valorização e o Banco do Brasil um potencial de desvalorização. É um exemplo hipotético, mas só para ilustrar. Nesse caso a gente compraria a Petrobras e venderia o Banco do Brasil. Tanto faz se a bolsa sobe ou se a bolsa cai. O que vai interessar para o resultado dessa estratégia específica é se Petrobras subiu mais do que Banco do Brasil. Então Petrobras pode subir 3% e Banco do Brasil subir 2%, essa estratégia vai estar ganhando 1%, vai ser uma estratégia vencedora. Esse é um exemplo, mas na verdade quando você olha a composição do nosso fundo, em geral a gente tem 50 pares. Normalmente a gente trabalha com 50 pares desse tipo. E o tamanho das posições são iguais? Quer dizer, o fundo fica neutro em relação ao risco de mercado ou pode ter posições direcionais? O fundo pode ter posições direcionais, mas normalmente não tem, 99% das vezes não tem, e às vezes a gente faz, mas são posições muito pequenas, até porque da maneira como a gente vê o fundo, por ele ser um fundo de arbitragem, que é o conceito do long and short ao nosso ver, a gente não quer correr muito risco direcional, a gente quer realmente pegar essa diferença das ações que a gente acha que podem subir para as ações que podem cair. O que é importante dizer também é que nessa diferença entre as ações, na verdade, a gente acaba dividindo o portfólio em 3 grandes grupos. Então você tem o grupo que a gente chama de intrasetorial, que é bem fácil de entender, né? Quando você está comprado numa ação e vendido em outra ação do mesmo setor. Então pode ser do varejo, por exemplo, você poderia estar comprado numa loja Renner e vendido numa loja Americanas, por exemplo. Você tem o intracompany, que a gente chama, que é quando você está exposto a ações da mesma empresa ou do mesmo grupo econômico, mas diferentes classes de ações. Então você pode fazer uma Petrobras ON contra uma Petrobras PN, você pode fazer uma holding contra uma empresa operadora. Ou você tem o terceiro grupo, que é o intersetorial. E aí você pode estar apostando entre diferentes setores. É o exemplo que eu dei no começo, por exemplo, de uma Petrobras com o Banco do Brasil. Um é o setor de energia,
petroquímico e o outro é o setor financeiro. Então você está apostando entre diferentes setores. Perfeito. Você poderia comentar um pouquinho o processo de investimento? Como é que funciona o dia a dia da tomada de risco da gestão? O dia a dia ele é bem dinâmico nesse tipo de fundo. Basicamente porque você tem notícias novas todos os dias e te obriga a rever o seu cenário diariamente. Então a gente começa o nosso dia com uma reunião matinal onde eu, como gestor, sento junto com todos os analistas, a gente discute o cenário, eu passo para eles mais o cenário macroeconômico que está acontecendo no mundo, o que houve de notícias, tanto internacionais quanto domésticas, o lado político também, se houve alguma alteração no nosso cenário base, e eles passam do lado deles o que houve de notícias dos setores e das empresas deles, e se houve uma notícia relevante, qual que é o impacto já, se aquela notícia deveria fazer a ação subir 2, 3, 5 ou cair 2, 3, 5%. Já nessa reunião a gente começa a discutir o nosso portfólio para o dia, se é necessária alguma alteração, se existe o potencial de colocar uma estratégia nova que a gente ainda não tem no fundo, então acaba gerando muitas ideias. Passada essa atividade onde a gente já discute portfólio, eventualmente já surge uma ideia de uma estratégia nova que a gente vai montar ou desmontar ao longo do dia, a gente vai para a mesa e aí abre o mercado efetivamente. E aí as notícias vão saindo ao longo do dia e além das notícias normais que a gente vê em broadcast, Bloomberg e todos os meios de comunicação, os analistas eles acabam ficando muito tempo na rua, que é muito importante para a gente. Então, eles falam muito com a empresa, tem muito contato com diretoria, com presidência das empresas, falam com competidores. Então, você faz o seu dever de casa na rua, onde você ratifica a sua tese de investimento e acaba trazendo novas informações também. E essas novas informações acabam trazendo novas ideias de investimento, que também ocorrem normalmente. Então, muitas vezes, ao longo do dia, o analista vai, fala com uma empresa e identifica que, na verdade, a dinâmica daquela empresa está melhor do que a gente imaginava, e isso surge um potencial de investimento naquela empresa, e ele passa esse feedback para mim e a gente já começa a montar uma estratégia na hora. Então, é um fundo bastante dinâmico, porque dependendo da notícia que surge, tanto macroeconômica quanto micro do lado das empresas, você vai montando e desmontando estratégias rapidamente. Imagino que o turnover da carteira deve ser bastante grande. É bem elevado. Ele depende muito da época do ano, da volatilidade do ano, do cenário macroeconômico, mas normalmente, em geral, uma vez ao mês a gente gira a carteira. Então você estaria girando a sua carteira em torno de 12 vezes ao ano. Aproveitando que você comentou de volatilidade, eu queria passar por uma questão de gerenciamento de risco. Quando a volatilidade do mercado aumenta muito ou cai, vocês fazem algum ajuste específico no portfólio? Normalmente sim, mas não necessariamente a gente vai fazer porque a volatilidade aumenta ou diminui. Mas o porquê, normalmente sim, porque quando a volatilidade do mercado sobe é porque você está num período de incerteza. Isso faz a volatilidade subir. Quando você começa a ter esses períodos de incerteza, faz com que os investidores começam a se proteger mais e diminuir o seu risco. Nesses momentos, o que acontece? Quando você pega um fundo de arbitragem, um fundo long and short, qual que seria o jeito clássico de ganhar dinheiro no longo prazo? Você compra empresas boas e vende aquelas empresas que você considera ruins ou que deveriam gerar retornos negativos e fica montado nessa estratégia por 5, 10 anos e ganha um monte de dinheiro se você estiver correto na sua análise. O problema é que nesses períodos específicos onde a volatilidade aumenta e a aversão ao risco também aumenta, é que todo mundo quer diminuir o risco. Ao diminuir o risco, o que acontece em termos de fluxo para a bolsa, né? Você está diminuindo suas estratégias, então necessariamente você está vendendo as empresas que você acha que é boa e você está comprando aquela empresa que você acha que é ruim. Então, muitas vezes nessas épocas de volatilidade mais elevada, acontece uma distorção de mercado, onde empresas ruins acabam subindo ou não caindo tanto quanto uma empresa boa que acaba caindo. E é exatamente nessas épocas que muitos fundos acabam sofrendo, porque é uma desfuncionalidade, costuma ser temporária,
E, em geral, ela te gera uma série de outras oportunidades de investimento que não existiam anteriormente, porque você tinha ativos bem precificados, mas a partir do momento que houve essa desfuncionalidade, eles passaram a apresentar como uma nova oportunidade de investimento. Então, quando a gente tem algumas métricas internas, alguns gráficos que a gente gosta de olhar para ver se o mercado está desfuncional ou não, e a partir do momento que a gente identifica que ele está, a gente procura proteger o nosso portfólio, exatamente reduzindo a nossa exposição, que nada mais é do que cortando estratégias que a gente acha que tem um risco de sofrer naquele período específico. Isso acontecendo e a gente acertando, posteriormente a gente volta a montar essas estratégias quando o mercado está mais normalizado, vamos dizer assim. E o que você diria que é o grande benefício para o investidor para investir numa estratégia long and short na composição do portfólio dele? Acho que é uma estratégia que acaba dando um bom grau de diversificação para uma carteira de investimentos e ela não tem uma correlação forte com a bolsa ou com o mercado como um todo, porque normalmente quando você compra um fundo de ações, você está torcendo para a bolsa subir. Não necessariamente seu fundo vai subir, depende de quais ações ele está comprado, né? Mas se a bolsa subir é melhor para todo mundo acaba ganhando. Se você pega um período ruim, a bolsa cai e às vezes sua carteira é melhor que a bolsa, ela cai menos do que a bolsa. Você teve um desempenho bom do gestor, às vezes até, mas ainda assim o retorno final para o investidor é negativo. E como eu estava explicando no começo, no caso de um fundo de arbitragem puro como é o nosso, um long and short, você não tem essa correlação com o mercado, ela é praticamente zero. Então a bolsa pode subir, a bolsa pode cair, desde que a gente acerte nossas análises, os nossos cenários, a gente pode entregar uma bela rentabilidade para o cliente. E ele corre menos risco também em função da grande diluição de estratégias que eu mencionei, né? Você não tem um único par na carteira, né? Você tem normalmente uns 50 pares. Então, se eu errar 10, 15, 20 pares e acertar 30, 35, 40, ainda assim o retorno vai ser positivo. Né? E o que a gente vê da indústria de long and shorts é que ela foi, ao longo do tempo, dizimada algumas vezes. E vocês sempre entregaram retornos consistentes e permaneceram com o fundo, crescendo o fundo. Qual que você diria que é o grande diferencial em relação à indústria? Qual que é o segredo dessa consistência? E aproveitar e comentar a performance do fundo desde o início. O fundo, começar pelo final então. O fundo tem uma performance acumulada uma performance média, na verdade, de 120% do CDI, desde o seu histórico, que dá 1% ao mês. Então, ele tem sido bem consistente. E eu acho que boa parte do segredo é você ficar atento não só no cenário micro, onde você analisa o fundamento de cada empresa, mas também no cenário macro, né? Infelizmente, a gente mora num país emergente onde você tem muita volatilidade econômica e muita volatilidade política. Isso significa que você, dependendo de que ponto você está no ciclo econômico, você tem que ter uma carteira completamente diferente, né? Quando você está numa época de recessão, PIB retraindo, pressão no câmbio, você tem que ter uma carteira mais dolarizada para se beneficiar da alta do dólar e provavelmente nessa época as ações mais domésticas vão sofrer mais porque o consumidor vai estar mais preocupado, não vai estar gastando tanto dinheiro, então essas empresas direcionadas ao consumo doméstico não vão performar tão bem. Em contrapartida, quando você tem períodos mais de exuberância, quando o PIB cresce mais fortemente, é exatamente a dinâmica oposta, né? As empresas domésticas tendem a se beneficiar bastante desse cenário, os varejistas, os bancos, esse tipo de setor tende a ir muito bem, enquanto que o setor exportador não necessariamente, porque ele vai depender do câmbio e pode ser que o real esteja se apreciando nesse momento, que acaba sendo um detrator de lucro para esse tipo de empresa, né? E aí você tem aqueles setores que são mais inelásticos sempre, né? Um setor de energia elétrica, de telecom, de saúde, de educação. Então eles também dependem do cenário para você identificar como você vai compor a sua carteira. Né? Se é uma carteira mais defensiva, esses setores mais inelásticos também são bons. Né? Se é uma carteira que tende a se beneficiar de um PIB crescendo mais, aí você vai para os setores que acabam tendo uma elasticidade maior ao PIB nesse momento. Né? Então, eu acho que boa parte do nosso sucesso vem de historicamente
conseguir identificar exatamente qual ponto do ciclo econômico que a gente está e, consequentemente, ajustar a carteira para isso. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela participação. A gente distribui o fundo Solana Long and Short desde a sua reabertura e sempre com a iniciativa de trazer os principais gestores para conversar com você, investidor. Qualquer dúvida que você tiver, só escrever aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.